Na teoria da relatividade, abandonamos os conceitos separados de espaço e tempo e abraçamos o conceito unificado, mesclado e inseparável de espaço-tempo. Mas mesmo assim, deve haver alguma maneira pela qual possamos diferenciar o tempo do espaço, senão estaríamos discutindo apenas o espaço convencional, só que em 4 dimensões, e não teria sentido destacar o tempo como merecedor de sua própria identidade. Na relatividade, o que distingue o tempo do espaço está intimamente associado às linhas de mundo. Essa linha representa a sequência de eventos no espaço-tempo correspondentes à história do objeto, e é sobre ela que esse vídeo vai falar. Olá pessoal, sou eu, Desfilete, físico, professor e pesquisador na Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindos ao canal Verve Científica. Nesse vídeo, eu vou discutir a relevância das linhas de mundo para a teoria da relatividade, destacando a natureza distintiva delas em relação às trajetórias espaciais, às quais estamos habituados. Conteúdo como esse tem o potencial para expandir a maneira de você pensar e compreender o mundo. Portanto, se inscreva no canal e ative o seu sininho para receber mais conteúdos como esse. Num diagrama de espaço-tempo, um ponto dado pela interseção de uma linha do tempo com uma linha do espaço representa um evento. Quando eventos ocorrem de uma forma regular, podemos mapeá-los e ter uma boa ideia de como eles se desenvolvem. De fato, podemos descrever o movimento do espaço-tempo como uma sucessão de eventos conectados. Um conjunto de todos esses eventos que ocorrem ao longo de um caminho é chamado de linha de mundo, que nada mais é do que o percurso que o objeto traça no espaço-tempo. Em qualquer instante, podemos determinar a sua posição apenas observando essa linha e analisando o ponto desejado. Para ilustrar isso, considere 4 partículas movendo-se com velocidades constantes no espaço. Eu disse no espaço, não no espaço-tempo. Observe que durante o mesmo intervalo de tempo, a partícula 1 permaneceu parada com velocidade nula, enquanto que a partícula 2 se desloca por 1 metro no espaço. A partícula 3, com velocidade ainda maior, se desloca por 3 metros e a partícula 4, com velocidade negativa, recua 1 metro no espaço. Agora, vamos analisar o movimento dessas mesmas partículas no espaço-tempo, por meio de suas linhas de mundo. Primeiro, observamos que todas essas 4 partículas se movem com velocidade constante. Isso significa que as suas linhas de mundo têm inclinação constante. Em outras palavras, são retas. Partículas com movimento uniforme sempre têm linhas de mundo retas. Além disso, como no diagrama de espaço-tempo o eixo do tempo está na vertical, a inclinação da linha de mundo não é a velocidade, como se poderia esperar, mas sim o inverso da velocidade. Com isso, a inclinação da linha de mundo de uma partícula em repouso é infinita, ou seja, o ângulo que ela faz com o eixo x é de 90 graus. À medida que a velocidade aumenta, essa inclinação vai diminuindo. Observe que inclinações negativas da linha de mundo são possíveis e correspondem a velocidades negativas, e nesses casos, as partículas se movem no sentido oposto. De forma geral, no limite que o ângulo se aproxima de 0 ou 180 graus, a inclinação tende a se anular e a velocidade da partícula tende ao infinito. É fácil perceber que essa inclinação nada mais é do que o inverso do parâmetro de velocidade beta, que aparece no fator de Lorentz. Isso pode ser visto aqui para as nossas 4 partículas. A partícula 1, que possui uma linha de mundo de inclinação máxima vertical, paralela ao eixo do tempo ct, permanece imóvel na mesma posição à medida que o tempo avança. Por outro lado, a partícula 2, com uma linha de mundo menos inclinada, tem uma velocidade maior. A partícula 3, com uma linha de mundo ainda mais inclinada, tem velocidade maior ainda. É fácil se confundir sobre o que um diagrama de espaço-tempo realmente representa. Por exemplo, nesse diagrama, é tentador pensar que as partículas 3 e 4 estejam se movendo em direções diferentes, quando na verdade elas estão se movendo na mesma direção em sentidos opostos ao longo do eixo x. Aqui eu vou apresentar um truque para que você possa usar para assimilar melhor o significado do diagrama de espaço-tempo. Eu vou transformar as minhas linhas de mundo num pequeno filme. Para isso, eu vou cobrir o diagrama de espaço-tempo, que apresenta várias linhas de mundo,
com uma tela branca, na qual eu criei uma fenda horizontal estreita. Essa fenda vai representar o meu eixo das posições em um instante de tempo específico. Ao colocar essa fenda sobre o eixo X, o diagrama que você vai observar são as posições das partículas no instante inicial, t igual a 0. Agora eu vou deslizar para baixo o diagrama de espaço-tempo, por baixo da tela. Esse movimento representa a passagem do tempo e nos mostra como a posição de cada partícula evolui. Observe que as partículas cujas linhas de mundo estão representadas no diagrama se movem para a esquerda ou para a direita à medida que a fenda expõe diferentes partes de suas linhas de mundo. O que você está vendo é, em essência, um filme do movimento unidimensional das partículas ao longo do eixo X, à medida que o tempo passa. Reveja essa animação com atenção e você nunca mais vai se confundir com o movimento das partículas ao interpretar um diagrama de espaço-tempo. Você vai transformar os diagramas e suas linhas de mundo em filmes mentais. Se você observou bem, tudo que discutimos até agora sobre espaço-tempo não exigiu nenhuma ideia específica sobre relatividade especial. Os diagramas de espaço-tempo são simplesmente uma maneira de localizar eventos em um gráfico, e essa ideia poderia ter ocorrido a Newton tão naturalmente quanto ocorreu a Minkowski. Então, onde é que a relatividade entra no diagrama de espaço-tempo? A relatividade é introduzida quando nós impomos um limite para a velocidade da luz. Na mecânica newtoniana, as partículas podem, em princípio, alcançar qualquer velocidade. Suas linhas de mundo podem ter qualquer inclinação, por menor que seja, e no limite pode até mesmo ser nula. Isso significaria que as suas velocidades seriam infinitas. Mas isso não é permitido na relatividade. Na relatividade, a velocidade da luz é um limite insuperável. Nada pode ultrapassar esse limite. Nenhuma partícula massiva, independente de quão acelerada ela possa ser, nem mesmo uma onda pode viajar com velocidade maior do que a velocidade da luz. Mais adiante na série, precisamos justificar esse limite, já que o postulado da relatividade não diz que a velocidade da luz é a máxima possível. Ele diz apenas que ela deve ser constante. No diagrama de Minkowski, o limite para a velocidade de uma partícula impõe que a inclinação máxima da linha de mundo seja mais ou menos 1, o que equivale a um ângulo de mais ou menos 45 graus com ambos os eixos. Isso fica ainda mais claro quando identificamos o inverso do parâmetro beta com a unidade e constatamos que a velocidade máxima é de fato igual à velocidade da luz. De maneira geral, qualquer partícula massiva jamais alcança a velocidade da luz e as suas velocidades permitidas sempre estarão confinadas na região definida por essas linhas de mundo limítrofes. Note que essas linhas de mundo em particular foram encontradas ao analisar um evento que ocorre na origem do espaço-tempo. Mas esse mesmo limite se aplica a todos os eventos ao longo da linha de mundo de uma partícula. Se considerarmos, por exemplo, o ponto A como a origem de um novo evento, então as possíveis linhas de mundo para esse novo evento devem estar dentro desse pequeno triângulo sombreado. O espaço-tempo tem uma característica muito contraintuitiva e que pode gerar confusão. É bem sabido que no espaço euclidiano, uma reta representa a distância mais curta entre dois pontos. Mas no espaço-tempo, uma linha reta não mede a separação mínima entre dois eventos, mas sim o tempo máximo decorrido entre esses dois eventos. Essa transição da distância mais curta para o tempo mais longo é o que distingue o tempo do espaço na relatividade. No espaço-tempo, uma linha de mundo reta implica num caminho retilíneo no espaço e uma velocidade constante ao longo do tempo. Em outras palavras, uma linha de mundo reta é um percurso sem aceleração, ou, num termo mais apropriado, um caminho inercial. Mas um objeto não precisa necessariamente se deslocar entre dois eventos no espaço-tempo por um caminho inercial com velocidade constante. Sua linha de mundo não precisa ser reta. O objeto pode estar acelerado, seguindo um caminho não inercial, caracterizado por uma linha de mundo curva. A viagem por esse caminho envolve uma distância mais longa, mas levaria menos tempo próprio para ser completada do que se fosse feita em um caminho reto. Perceba, caminhos mais longos levam menos tempo próprio. Isso é contraintuitivo, vai contra a nossa noção da física básica e de geometria. Sim, é contraintuitivo, mas é aceitável, e é apenas uma das muitas coisas surpreendentes que a teoria da relatividade nos traz.
E você pode se perguntar por que é assim. É assim porque a física nos diz que é isso. É assim porque o universo funciona dessa forma. Enquanto linhas retas no espaço são a menor distância possível entre caminhos retos, no espaço-tempo elas representam o maior tempo possível entre os dois eventos. Com a noção de caminho não inercial em mente, é interessante observar o caso em que a velocidade do objeto não é constante. Se a partícula estiver acelerando, como a partícula 5, ou desacelerando, como a partícula 6, as linhas de mundo serão curvas. Nesse ponto, é muito comum os iniciantes pensarem que a relatividade especial não pode lidar com partículas aceleradas e que todo movimento estudado na relatividade especial deve ser uniforme. E para contornar isso, eles ainda sugerem que a relatividade geral deveria ser necessária para lidar com caminhos não inerciais. Mas isso é um equívoco. Na realidade, partículas aceleradas não apresentam nenhum desafio para a relatividade restrita. E isso vai ficar claro quando abordarmos a parte de dinâmica relativística mais adiante nessa série. Lá, veremos que tudo que vamos precisar é adaptar a segunda lei de Newton para lidar com as partículas aceleradas. Então, de forma geral, desde que o espaço-tempo seja plano e estático, o que é o caso do espaço-tempo de Minkowski, a relatividade especial vai continuar válida, permitindo quaisquer trajetórias de qualquer natureza. A relatividade especial só não trata de problemas em referenciais sujeitos a efeitos gravitacionais. Nesses casos, o espaço-tempo é curvo e dinâmico, devido à presença da gravitação, e aí sim, a relatividade geral se torna necessária. Esse aspecto também será discutido mais adiante nessa série. Nesse vídeo, eu apresentei um outro conceito importante da relatividade, as linhas de mundo, que representam os caminhos percorridos pelos objetos no espaço-tempo. Voltaremos a explorar esse conceito posteriormente. No próximo vídeo, eu vou explicar em detalhes como relacionar dois diferentes referenciais em um único diagrama de espaço-tempo. E com isso, eu vou sanar muitas dificuldades que surgem ao se analisar o espaço-tempo. Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!